tarde, irmãos. Boa tarde. Graça e paz. Boa tarde, irmãos. Que o Senhor esteja nos abençoando na tarde de hoje, nos cobrindo com a sua graça, com a sua misericórdia. Vamos aguardar alguns irmãos começarem a entrar na sala para a gente começar, tá bom? Adriana, boa tarde. Boa tarde, Adriana, aniversariante de hoje. Deus te abençoe. Zilmar entrou também. Boa tarde, amore. Agora eu consigo ver. Muito bem. Chegou. Adriana, aniversariante de hoje. Parabéns. Que Deus te abençoe. Minha aluna querida. Bora, galerinha. Ludmila. Boa tarde, amore. Tudo bem? Como é que tá essa galerinha aí? Como é que você tá se virando com essa turminha aí toda dentro de casa esses dias todos? Essa casa abençoada, cheia de criança. Vamos, irmãos, vamos começar conosco mesmas. Eu sempre gosto de começar com um cântico, como as irmãs que já estão aqui acompanhando aqui a nossa live já há um tempinho. Eu gosto de começar sempre com um cântico. E o cântico que nós vamos cantar hoje é do Ademar de Campos, que tem o nome de Ele Vem para Te Salvar. Contempla o Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Contempla, Senhor, a face daqueles que estão desesperados, que estão desesperançados, Senhor. Só Tu és a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não temos outro a quem recorrer além de Ti. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o único digno de ser louvado e engrandecido. Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais essa tarde, por estarmos diante da Tua palavra, Senhor, estudando, Senhor, o livro de Ruth, que tantos ensinamentos tem trazido, Senhor, para as nossas vidas. E nem o coronavírus é capaz de parar a nossa igreja, que mesmo distante, mas nós estamos juntas, ó Pai, através das redes sociais, através das lives, através da sala de aula online, através do YouTube, estamos juntos, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, para cantarmos louvores a Ti, ó Pai, e para estudarmos a Tua palavra. Nada pode calar a voz de um adorador do Teu nome, Senhor. Nem o coronavírus, nem a igreja fechada. A igreja está fechada, mas o Teu corpo vivo está aqui, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade que nós estamos tendo e que Tu estejas falando com o Teu Espírito Santo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Marli chegou, Nete chegou, muito bem, meninas, muito bem, Marli tá aí,
E vamos lá, vamos começar. Tá todo mundo de Bíblia na mão? Vamos embora, hein? Vamos pegar essa Bíblia aí, que não tem desculpa, hein? Vamos onde nós paramos, vamos abrir nossas Bíblias em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 2. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele
para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Sônia Val, querida, boa tarde. Tudo bem? Então, irmãs, a gente vê aí, a história está tendo uma continuidade. No capítulo 1, no versículo 22, diz que Noemi chegou da terra de Moabe com Ruth, na época, né, no princípio da cega da cevada. Então, a gente pode, já por aí, a gente já começa a ver que a mão de Deus é que dirige o nosso destino. Então, essa referência aí do capítulo 1, ela abre o caminho para a narrativa dos acontecimentos seguintes, pois é justamente nos dias da colheita que Ruth vai sair para conseguir alimento. Então, no capítulo 2, a gente vê que Ruth já chega trabalhando. Deus, na promulgação da lei, quando ele deu a lei a Moisés, ele estabeleceu que todos aqueles que tivessem suas propriedades, tivessem as suas fazendas, se lembrassem dos pobres estrangeiros. Vamos abrir lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. Levítico 19, versículo 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a Ruth, e como as demais pessoas que tinham poucos recursos, no final de cada dia, elas tomavam, né, os seus lugares dentre os desprovidos, dentre os pobres, para apanhar as espigas caídas. Então, ela entrou justamente na parte de um parente de Elimeleque. No versículo 3, o autor utiliza a palavra casualidade. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade. Mas nós sabemos que Deus começou a operar a sua graça na vida de Noemi, a partir do momento que ela aceitou o Deus de Noemi como o seu Deus. Quando ela fez aquela declaração de amor a Noemi, aonde você for, eu vou, o teu Deus será o meu Deus, aonde você morrer, ali eu serei sepultada, ela estava fazendo um juramento, um voto a Noemi. E Deus honrou a vida de Ruth. E ela foi parar exatamente no campo de Boaz. Então, está quase entrando em cena aquele cujo nome significa nele há força. Boaz chegando na cidade, que não falava de outra coisa a não ser da história de Noemi e Ruth, principalmente de Ruth, uma moabita que veio com a sogra, morar na cidade, a condição lastimável que elas chegaram sem nada, sem comida, sem emprego, sem nada. Ele já estava sabendo de tudo isso. E quando ele chegou no seu campo, ele e viu essa moça desconhecida, perguntou quem ela era, e pelo nome dela, já sei quem é. Não se fala de outra coisa na cidade a não ser dessa moça. Então, a gente vê no versículo 9 que Boaz permitiu que ela ficasse junto deles. Ele já tinha entrevistado, né,
Ele já tinha falado com o gerente da fazenda, né, de Boaz. Vou utilizar os termos de hoje para a gente poder contextualizar na nossa realidade de hoje, tá? Então, ela tinha falado, deixa-me rebuscar essas espigas e ajuntá-las entre as gavelas. O significado de gavelas é feixes, aquele molho fechado, né? Após os segadores. Então, os segadores iam, aquilo que ia caindo pelo chão, ela ia apanhando, assim como os outros pobres também. Ela não estava ali pobre sozinha. E assim ela veio e ela está aqui desde de manhã até agora. Menos um pouco que esteve na choça. A choça é uma casa rústica, provavelmente que deveria ficar no meio da fazenda, onde os empregados iam para beber água, para fazer as suas refeições, que eles passavam o dia inteiro ali colhendo as espigas, né? Colhendo os cereais. E ele estava falando, ó, menos um pouco que esteve na choça, ou seja, ela só ia na choça, de repente beber uma água e já voltava. Ela não se demorava. E Boaz permitiu, né, a partir do versículo 9, que ela bebesse a mesma água que os servos estavam bebendo. Então, o primeiro diálogo com ela, ele já permitiu, olha, você pode beber aquela água dos meus servos, tudo que eles beberem, você pode beber. Então, ela já se inclinou diante dele, já agradecida por que ele estava fazendo isso por ela. E ele disse para ela, né? Olha, eu sei, me contaram tudo aquilo que você fez pela sua sogra, por Noemi, como que você deixou a tua casa, você deixou seu pai, sua mãe, e veio para uma terra que você não conhecia, de uma religião diferente da sua, um costume diferente do seu. Então, por causa disso, eu estou... Deus está me permitindo que eu te ajude. E o Senhor retribua, né? No versículo 12 ele fala, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E a partir do versículo 14, Boaz lhe chamou Ruth. Olha, vem comer com a gente. E ele deu tanta comida para ela, que ali no finalzinho do versículo 14, ele deu tanta comida, que ela comeu, se encheu. Quando ela não estava aguentando mais comer, ela foi e guardou aquilo que sobrou para levar para Noemi. A gente vê aqui, ó. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Sobejar o quê? Sobrou muita coisa. E ela foi e depois que ela acabou a sua refeição, ela continuou. Só que Boaz, ele fez uma outra recomendação nos versículos 15 e 16. Olha, vocês deixem cair, até entre as gavelas, vocês deixem cair. Deixa cair de propósito no chão para ela colher. E vocês não a censurem por causa disso. Deixem ela pegar o que ela quiser. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que ela apanhe e não a repreendam. Ou seja, Boaz já deixou ordens para que eles deixassem cair de propósito para que ela pudesse pegar. Então, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, versículo 17, debulhou, ou seja, o que é debulhar? É separar os grãos, tirar os grãos das espigas, separar tudinho, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. O efa era uma medida que se utilizava para grãos. E essa medida tinha mais ou menos 22 litros. Então, para quem não fugiu da aula da tia Cocota, lá na 4ª série, sabe que 1 quilo corresponde a 1 litro, que corresponde a 1 decímetro cúbico, cada um no seu quadrado. Quilo para coisas sólidas, litro para coisas líquidas e decímetro cúbico para volumes. Então, essas medidas se equivalem. E ela pesou quase 22 litros ou 22 quilos de cereal que ela levou para casa. Quanto que equivale isso?
São 4 pacotes de 5 quilos de arroz mais 2 quilos. Ou seja, a gente levando para casa, imaginem aí na cabecinha de vocês com 4 pacotes de 5 quilos de arroz, 2 em cada mão, mais 2 quilos de arroz levando para casa. Era exatamente esse peso que ela estava levando. E ela foi, e pela primeira vez a gente veio à cidade, viu a sua sogra, o que tinha apanhado, viu aquela sobra daquilo que ela tinha comido, e a sogra perguntou: onde você foi? Aonde você trabalhou? E finalmente Noemi diz uma palavra positiva: bendito, no versículo 19, bendito seja aquele que te acolheu. E quando ela soube que era Boaz, mais uma vez no versículo 20, bendito seja ele do Senhor. Então ela promoveu já uma mudança no seu coração. Porque se a gente vê no capítulo 1, ela só reclamou, se revoltou contra Deus, se amargurou, queria trocar de nome, disse que estava muito velha. A gente viu todas as lamúrias de Noemi no capítulo 1. E chega no meio do capítulo 2, ela já está com outro semblante. Já está até dizendo palavras, bendizendo a pessoa, e quando ela soube quem era Boaz, ela bendisse de novo. E ela disse mais uma coisa, no final do versículo 20: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Vamos abrir lá no livro de Levítico novamente, capítulo 25, e vamos saber o que era a palavra resgatador, a partir do versículo 25. Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 25. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 25, versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a quem for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Ou seja, o que quer dizer isso? É exatamente o caso de Noemi. Ela ficou pobre, ela não tinha nada. A Bíblia não revela onde elas moravam, mas provavelmente elas estavam morando de favor na casa de alguém. Então, mas elas poderiam reaver as suas posses, os seus terrenos que eles tinham ali em Belém, em três possibilidades diferentes. Vir um resgatador, um parente muito chegado, que quisesse assumir e comprasse todas as terras que eram de Elimeleque. Só que no caso delas, ainda tinha um porém. Além de ele adquirir as terras, essa pessoa, esse resgatador, teria que se casar com Ruth, ter um filho com Ruth, e esse filho é que seria o proprietário das terras. Essas terras iriam ser devolvidas para Noemi
através desse filho que Ruth teria. Ou seja, ele ia comprar as terras de Elimeleque, mas não ia levar, porque as terras iriam ficar com o filho de Ruth. Porque o filho de Ruth não seria filho dele, seria filho, na verdade, de Noemi. Porque Noemi era que era a viúva de Elimeleque, ou seja, ele ia comprar, mas não ia levar. Segunda possibilidade, se a pessoa que perdeu as posses viesse a ser rico novamente. Se ele viesse a ser rico novamente e tivesse dinheiro suficiente para recomprar as suas terras, ele poderia reaver. Ou então, no ano do jubileu, que era um ano de festas, em que essa festa era a seguinte: tudo aquilo que as pessoas perderam, elas podiam reaver. Então, a pessoa que comprou tinha que, por livre e espontânea vontade, devolver toda a posse daquele que empobreceu para a pessoa. Então, elas teriam que aguardar. Só que Elimeleque já tinha morrido. Então, só haveria essa possibilidade deles. E elas são duas mulheres. A probabilidade delas se enriquecerem era praticamente zero. Então, elas só tinham uma possibilidade, a de vir um resgatador. Então, Noemi já falou: olha, ele é esse homem, versículo 20, é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E quais são as lições aprendidas aqui, irmãos? Primeira, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que está no versículo 4, que Boaz, ele não estava na vinha, ele não estava no seu campo, na vinha não, ele não estava no seu campo, não estava lá na sua propriedade, ele chegou da cidade, e olha que interessante, no versículo 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. A relação entre patrão e empregado. Patrão e empregados pedindo a Deus que os abençoe. Quem dera se todo o relacionamento entre patrão e empregado fosse assim, de bênção. O Senhor te abençoe, meu patrão. O Senhor te abençoe, meu empregado. A gente proclamar bênção na vida do nosso patrão e na vida do nosso empregado ou do nosso patrão, e o nosso patrão ou o nosso empregado bem dizer o nome do Senhor e pedir ao Senhor que derrame bênção sobre a nossa vida. Infelizmente, não é isso que acontece. Nós estamos trabalhando, estamos recebendo o nosso salário, ou pouco ou muito, mas estamos recebendo. O patrão está nos pagando, nos paga em dia. Tudo que nós temos, em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas, em segundo lugar, o Senhor tem dado providência para que o patrão tenha condição de nos pagar. Então, tudo que nós temos, nós devemos também ao nosso patrão. E quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes a gente excomunga, xinga o patrão porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é muito ruim, porque ele é muito exigente, porque é muito isso e muito aquilo. E quem tem patrão ilusório como eu, como a Zuleida, nós não temos um patrão que nos dê ordens, né? Nosso patrão é o governo. E quantas vezes nós falamos mal do governo, quantas vezes falamos mal do presidente, falamos mal do governador, falamos mal do prefeito, que estão ali, que são autoridades investidas e permitidas pelo Senhor, e a quem nós devemos obediência. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala. E muitas vezes nós falamos mal daqueles que nos pagam. Ao invés de nós abençoarmos, nós amaldiçoamos. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: boa reputação é o nosso melhor cartão de visita. A gente vê aí no versículo 11 e 12 o seguinte: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe,
e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Tudo isso demonstrava o caráter de Ruth. E mais que a sua beleza, porque Ruth era uma mulher muito bonita, o seu comportamento fez com que ele se apaixonasse por ela. Porque a gente vê muitas pessoas aí, mulheres, não só mulheres e homens, muito bonitos, muito bem apessoados, mas só isso. Só simplesmente uma pessoa bonita por fora. Mas Ruth, ela, além dela ser bonita por fora, ela demonstrou com a sua educação, com a sua meiguice, com a sua doçura, pelo seu comportamento, ela conquistou o coração de Boaz. Outra coisa que eu aprendo aqui: conflitos de gerações não precisam ocorrer. Ruth tinha em Noemi uma conselheira. Ela ouviu e obedeceu a Noemi em tudo, sem questionar. Ela fez conforme a orientação e Deus a abençoou grandemente. Então a gente pode ver, de acordo com o que Samuel falou para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E Ruth cumpriu essa palavra. Ainda que antes de Samuel dizer isso, ela entendeu a mensagem. Que quando ela fez aquele juramento para Noemi, quando ela fez aquele propósito, aquele voto, ela fechou os olhos para os seus deuses, fechou os olhos para a vida que ela tinha. E ela obedeceu a Noemi em tudo. E olha que Noemi já era uma senhora. E a gente vê aí quantos conflitos de gerações que nós temos. Sogra que detesta a nora, nora que detesta a sogra, não gosta nem de ouvir a voz da sogra, mãe que não pode abrir a boca para falar com o filho, que o filho já está gritando, dizendo que a mãe não sabe nada, que a mãe já está velha, e não se, já é o tempo dela, não é o tempo de hoje, que não querem ouvir. Os mais novos não querem ouvir os mais velhos. Mas nós vemos aí que os conflitos de geração não precisam ocorrer. Os nossos filhos precisam entender que nós já vivemos e que nós estamos aqui com a nossa experiência para tentar ajudá-los da melhor forma possível. E uma última aplicação. Deus usou Ruth para converter a amargura de Noemi em gratidão, a sua incredulidade em fé e o seu desespero em esperança. Uma pessoa que confia no Senhor pode transformar uma situação de derrota em vitória. Glória a Deus por isso. Que Ruth, ela não conhecia nada a respeito do Deus de Israel. Ela não conhecia provavelmente nada a respeito da história do Deus, da história desse povo. Da história de vitória, de como Deus livrou dos diversos livramentos que Deus, das promessas que Deus havia cumprido neste povo. Noemi só contou derrota para Ruth. Contou não. Noemi era a figura da derrota. Mas ela mostrou no pouco conhecimento que ela tinha daquele Deus, porque Noemi apresentou um Deus para Ruth que não é o nosso Deus. Apresentou um Deus que castiga, um Deus vingativo, um Deus que não esquece, que ele está pronto para colocar as suas chicotadas nas nossas costas. E mesmo assim, Ruth mostrou com a sua meiguice, com o seu comportamento, que nós podemos transformar a nossa vitória, a nossa derrota em vitória. Que nós podemos transformar as situações se colocarmos Deus à nossa frente. Que todas as tribulações que nós passamos são momentos, são
que vão passar. São tempestades, são ventos que passam sobre a nossa vida. Mas que nós temos com Deus à nossa frente condição de vencer. E nós somos mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Tivemos mais pessoas entrando aqui. Eu, Vilma, boa tarde, a paz do Senhor, minha querida. Vi também a mãe do Marcelo entrando aqui, Cleia, vi Solange também entrando aqui. Não sei se tem mais alguém. Irmãs, estamos terminando o nosso estudo nessa tarde. Essa live vai subir para o YouTube daqui a pouquinho, tá bom? E amanhã, às 18 horas, teremos a nossa sala de aula com o estudo da revista. Nós estamos estudando a lição 3, estudamos ontem e vamos estudar amanhã. Hoje, o pastor vai dar uma palavra para todos nós à noite e o vídeo vai estar disponível no YouTube. Provavelmente o Fábio deve subir 20 horas. Edmilson está aí também. O vídeo do pastor deve subir 20 horas, tá bom? Pro YouTube. E daqui a pouquinho eu estou disponibilizando lá no YouTube o nosso estudo dessa tarde. Então, amanhã, 18 horas, na nossa sala. Quem ainda não tem o aplicativo instalado, tá lá no grupo de oração da igreja, instalar o Zoom e deixa ele lá instaladinho. E quando o Fábio lançar o convite, os irmãos cliquem no convite que vai aparecer lá no grupo e já vão aparecer na sala, tá bom? Então não esqueçam, que o Senhor abençoe e boa tarde para os irmãos. Já falei, Edmilson também está aqui. Boa tarde, Edmilson, que o Senhor te abençoe, tá bom? Tchau, irmãs. Até quinta-feira com o capítulo 3 do livro de Ruth. Estudem, hein? Estudem que a gente vamos tirar mais algumas lições para a nossa vida, tá bom? Beijos!